Chegamos a mais uma questão do nosso material, quinto Master Enem, Caderno de Ciências da Natureza, segundo dia, está na tela, a questão é a 106. A questão 106, ele diz assim, ó, o referido sistema de defesa antiviral, então é contra quem? Vírus, contra vírus, tá? O referido sistema de defesa antiviral ocorre a partir de ele está falando de um sistema, tá certo, que é chamado de CRISPR ou CRISPR, como você queira citar. É uma sigla, pessoal, que ela faz uma abreviação para uma das técnicas mais citadas recentemente na biotecnologia, que se trata de um procedimento de possível terapia gênica. A CRISPR é uma técnica que permite a edição de genes. A maioria das questões, quando trouxer esse termozinho, você já fica atento, porque ele pode ser que ele fale de um mecanismo que permite você editar genes e corrigir mutações. Vamos dizer que uma pessoa nasce com uma mutação e que faz com que ela não produza uma enzima ou um hormônio ou qualquer que seja a proteína, levando a ter um distúrbio genético. Hoje, nós já temos uma tecnologia que permite editar, corrigir esses genes. E essa terapia gênica, porque isso é uma terapia gênica, né? Uma correção, um tratamento de um gene aí, ele se utiliza de uma das mais bacanas ferramentas da biotecnologia. E quem são essas ferramentas? As chamadas enzimas de restrição, tá? Anota isso, ó, vou colocar aqui no cantinho, aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui no cantinho, ainda há um espaço no nosso material. Aliás, eu gosto sempre de preencher no quadro, à medida que a gente vai resolvendo as questões do simulado. Por quê? Para tu perceber como que num único simulado, com apenas 15 questões de biologia do caderno de natureza, muita coisa é possível ser revisada. Quando você termina de resolver um simulado desse, você para e olha assim, cara, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu já sei, quanta coisa eu já estou compreendendo melhor. E é isso o grande objetivo dessas nossas correções. É colocar vocês diante dessa situação, tá? Pois vamos para cá, ó. Essa questão aí foi a questão de número 106, tá? Vou anotar aqui para vocês, ó. Questão 106. Ela é uma questão que envolve biotecnologia. Beleza? 106, biotecnologia. Tá. Aí a técnica que ele cita aí é a CRISPR, que é uma sigla, que é literalmente uma terapia, é uma técnica, que a gente pode dizer, ó, uma técnica de edição de genes. Querido, se é uma técnica para editar genes, ela é uma das mais promissoras ferramentas para o tratamento de doenças genéticas, para a cura de doenças genéticas. Por isso que esse contexto aqui está dentro de algo que você vai chamar de terapia. Ó, está dentro de algo que você vai chamar de terapia gênica. Todas as vezes que você estiver falando sobre isso, sobre CRISPR, sobre terapia gênica, aí você tem que lembrar de uma das mais importantes e relevantes ferramentas, ó, ferramentas da biotecnologia. Ô Lázaro, quais são uma dessas mais importantes ferramentas da biotecnologia? Pronto. As endonucleases de restrição. E o que são essas endonucleases de restrição? Enzimas de corte. Restrição é corte. Endonucleases são enzimas que vão promover o processo de corte do DNA em pontos específicos, tá? Então, de novo, Lázaro, o que é uma endonuclease de restrição? É uma enzima que ela tem a capacidade de reconhecer
e cortar o DNA em pontos específicos, tá? Como é que a ciência, como é que o homem, como é que os biólogos chegaram a estas enzimas de restrição? Estudando bactérias, procariotos, os homens descobriram que as bactérias têm uma poderosíssima bateria antiviral. Resumindo, existem bactérias que elas conseguem se proteger de vírus, porque qual é uma das principais características de um vírus? Quando ele parasita uma célula hospedeira, ele tem que introduzir o material genético dele dentro da célula hospedeira. Pesquisadores compreendendo, tentando entender como é que um vírus parasita uma bactéria, descobriu que tem bactérias que se protegem desses possíveis vírus a partir de enzimas que ela tem e que picoteia, corta o material genético do vírus. Quando eles descobriram essas enzimas das bactérias que cortam o DNA, eles descobriram que eles poderiam utilizar essas enzimas para a biotecnologia. Todas as vezes que nós desejamos em laboratório fazer um corte de um DNA em um ponto específico, nós vamos ter que recorrer a essas ferramentas que foram descobertas em bactérias e que fazem parte do sistema de defesa das bactérias a bacteriófagos. E aí essa questão de número 106, ela cobrou isso, né? Ó, o referido sistema de defesa. Aí tu diz, que sistema de defesa? Ó, essa ferramenta é derivada de um sistema de defesa antiviral encontrado em bactérias com a intenção de quê? Cortar e remover material de vírus. Pronto, matou a questão, não é não? Qual é essa poderosíssima ferramenta que bactérias têm e que hoje é uma das grandes ferramentas da biotecnologia, inclusive nas técnicas de edição de genes, como a referida CRISPR, citada na questão. Enzimas de restrição, ó. Enzima do tipo endonuclease de restrição. Não é uma nucleotidase, porque o item C é muito parecido o nome, né? Nucleotidase. Nucleotidase, ela vai quebrar nucleotídeos. Não são essas, tá? Modulador antirretroviral não faz o menor sentido. Enzima de transcrição, não. Modulador alostérico, ou seja, talvez você pudesse até não reconhecer o porquê que os outros itens não têm alternativa, mas eu tinha que lembrar que qual é a mais poderosa ferramenta biotecnológica para o corte do DNA em pontos específicos. As enzimas de restrição, chamadas também de endonucleases, e que foram identificadas em bactérias que se protegem de vírus por meio desse processo. Gabarito da questão de número 106, o item D de docinho.